Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 6. Quando você achar, dê um glória a Deus bem alto. Amém? Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Verso 9, acompanhe comigo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo? Então, nesse momento, coloque a mão na altura do teu coração, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, eis aqui o povo, Senhor, eis aqui a responsabilidade, meu Deus, e o homem não pode falar se o Senhor não estiver com ele. Por isso, meu Pai, nesse altar, eu peço a tua intervenção divina. Fala com o teu povo, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor fale, meu Deus, arranca todo eu, todo ego, todo perigo de heresia. Essa pessoa veio aqui por causa do Senhor, então transmita a mensagem, converta aqueles que estão perdidos, para que o teu nome seja mantido santo, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, mas aplauda bem forte mesmo, e podei-vos tomar o vosso assento. Nós, como nunca, precisamos de um avivamento em nossas vidas. E amados, esse avivamento, ele precisa acontecer para que nós venhamos fazer a vontade de Deus aonde quer que seja. Mas, amados, uma coisa que nós devemos ter na nossa vida para receber esse tão prometido avivamento é um poder que está dentro do servo de Deus, que procura o tempo todo viver as diferenças do caminhar com Deus. E esse poder se chama poder de escolha. Quem aqui é indeciso, levanta a mão. Fala a verdade, não mente não. Tem pessoas que são muito indecisas, que passam momentos difíceis por causa da tua indecisão. E amados, nós precisamos ser decididos. E Paulo, ele é um homem decidido. Ele é um homem que sabe aquilo que está fazendo. Não é aquele tipo de pessoa que fica dando volta, não. Ele sabe para onde vai. Ele sabe a missão que ele recebeu. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele estava em um beco sem saída, em uma rua sem saída. Quem já se sentiu assim, levanta a mão. O evangelista: eu já me senti assim, em um beco sem saída, em uma rua sem saída, sem saber qual decisão tomar. E amados, nesse momento que você se sentir assim, você precisa olhar para os céus e pedir socorro para Deus, porque Ele vai te dar a direção que você precisa. Apenas Deus indica o caminho. Apenas o Espírito Santo pode indicar o caminho para você. E amados, da mesma forma que Paulo está se sentindo em um beco sem saída, um dia Isaac também vai se sentir em um beco sem saída, em uma rua sem saída. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 26, a partir do versículo de número 1, que houve grande fome na terra, além da primeira fome dos tempos de Abraão, seu pai. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaac,
ele vai procurar Abimeleque, o rei dos filisteus, lá em Gerá. A vontade de Isaac é descer para o Egito. Mas no momento que Isaac está se preparando, ele vai receber a visita do Senhor. E o Senhor vai dizer para Isaac: Isaac, não desças para o Egito, nessa mesma terra eu vou te abençoar, eu vou te honrar. E amados, tem pessoas que acham que precisam sair do lugar, que precisam sair de onde estão para viverem uma vida melhor. Eu digo para você hoje, se atentamente você ouvir a palavra de Deus, aonde você estiver, Deus irá te honrar e você colherá da bênção do Senhor. Você colherá, não precisa sair de onde você está. Ah, meu irmão, é maravilhoso. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Evangelista, e por que ele colheu? Porque ele obedeceu à voz de Deus, ele ouviu a voz do Senhor. Hoje você também precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E amados, Paulo, ele está nesse beco sem saída, nessa rua sem saída, e eu imagino que ele começa a intensificar a oração. E amados, aqueles que oram não ficam sem resposta, não fica não. A pessoa que está em contínua oração, o Senhor não a deixa ficar despreparada, desenganada e perdida na situação. Deus responde àqueles que oram. E amados, a prova disso está aqui em Atos 16, verso de número 9. Acompanhe comigo a palavra maravilhosa de Deus. Olha, Atos 16, versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Olha, perceba, ele está ali de noite. Imagino que Paulo está orando, e quando ele está ali no lugar de oração, orando ao Senhor, o Senhor vai dar visão para ele de um homem pedindo ajuda lá na Macedônia. Amados, a vontade de Paulo era ir para a Ásia Menor. Ele tentou ir pela Frígia, passou pelas províncias da Galácia, mas o Espírito Santo proibiu. Ele chegou em Mísia, tentou descer para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o proibiu. E amados, no final de tudo, a vontade de Deus vai permanecer, porque Paulo está sendo enviado para fazer a vontade de Deus, e não a vontade dele. Não é a tua vontade. Às vezes a pessoa começa a se iludir, começa a pensar que ela tem que se sentir bem. Não. Bem ou mal, você se sentindo bem ou mal, se for para fazer a vontade de Deus, vá, faça, acredite que o Senhor irá te honrar. Tentou de qualquer forma ir para a Ásia. Esse homem é um estratégico, fariseu de fariseus, ele sabe o que está fazendo, ele quer ganhar o continente aonde ele está, mas o Espírito tem outra missão para ele. E amados, aonde Paulo está sendo levado se chama a cidade Filipos. E essa primeira cidade, ela fica na Macedônia, e é uma colonizada pelos romanos. Então Paulo, ele está a ponto de levar o evangelho do Oriente, do Ocidente para o Oriente, para o Ocidente. Ele está a ponto de ganhar um continente. O Espírito de Deus está o guiando. E meu irmão, eu quero dizer para você, hoje você veio aqui, hoje você se atentou para essa palavra, você se preparou, você também veio guiado pelo Espírito Santo de Deus, você veio direcionado também. Você não vai voltar para casa enganado. Então, amados, Filipos ficava entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, o ponto de conexão. Aquilo que Deus faz é bem melhor do que aquilo que você prepara. Por mais que você tenha formação acadêmica, por mais que você tenha se preparado, a direção de Deus é melhor.
Quantas vezes você foi enganado, estudando, às vezes estudando ali o projeto, a proposta, e você se deu mal. Mas Paulo não se dá mal, porque ele sabe que o Espírito Santo está guiando ele. Você precisa ouvir a voz de Deus. Às vezes a pessoa faz tudo da forma que ela quer fazer. Não, eu preciso seguir a vontade de Deus para a minha vida. E amados, uma coisa que nós vamos perceber é que quando Paulo chegava nas cidades, a primeira coisa que ele fazia era buscar uma sinagoga dos judeus. Ele procurava ali uma sinagoga e rapidamente ele começava a pregar a palavra de Deus. E amados, dentro da sinagoga era uma batalha. Era uma batalha porque quem tinha mais unção era ouvido pelas pessoas. Então Paulo, cheio de unção, pregava a palavra. As pessoas o escutavam. Então Paulo, quando chega em Filipos, a primeira coisa que ele quer fazer é procurar uma sinagoga, é procurar uma igreja para falar do Senhor. Porque naquela época não tinha o Novo Testamento, me perdoe. Existia só o Velho Testamento. Então Paulo procurava uma sinagoga para pregar a palavra e para ganhar as almas, porque era uma batalha, amados. E até hoje não deixa de ser uma batalha. E essa batalha é pela sua vida, é pela tua família. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Pessoas querem destruir, apresentar um falso evangelho, mas é por isso que nós temos a unção de Deus, é por isso que nós pregamos a graça, porque o Senhor nos capacita. Amados, é uma batalha travada. Então Paulo, quando chega nas cidades, ele procura uma sinagoga, e olha só o que vai dizer aqui, em Atos, capítulo de número 16, verso de número 13, olha só. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha só, então tem uma estratégia. Ele chega ali nas cidades, ele chega ali no lugar e ele começa a falar de Jesus Cristo. Mas em Filipos não tem igreja, em Filipos não tem uma igreja dos judeus. Então Paulo, cuidando de levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que ele observa umas mulheres orando perto do rio, uma intercessão. Mulheres acometidas na oração, querendo que o Senhor mude Filipos, aquela cidade pagã. Essa mulher chamada Lídia, é lá de Tiatira, da Ásia Menor, vendedora de púrpura. E essa mulher, ela está ali. E Paulo, quando vê aquelas mulheres, ele vai começar a dizer: olha, vocês estão orando ao Deus vivo. Eu sei que vocês conhecem Ele, mas eu quero dizer o que aconteceu depois de Malaquias. Eu quero contar para vocês: o prometido, o amado das nações já veio. Eles crucificaram Ele, mas eu prego Jesus Cristo para vocês. Ele começou a pregar, ele começou a falar: olha, Ele foi crucificado em Jerusalém, eles mataram Ele. Vocês estão aqui, não conhecem, mas eu apresento Ele, porque no terceiro dia Ele ressuscitou, para a glória de Deus o Pai. Ele ressuscitou. Ele começa a pregar, ele começa a falar. E amados, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele vai abrir o coração daquela mulher. Hoje Deus vai abrir o teu coração. Hoje Deus, Ele vai abrir o coração dos teus familiares. Você não vai resistir. Essa palavra é maravilhosa. Olha, essa mulher, ela está escutando. Ah, que isso? O que esse homem está dizendo? Ela começa a escutar. Ela começa a escutar. E de repente Deus abre o coração dela. Talvez hoje você precise que o Senhor faça a mesma coisa naquelas pessoas que estão na tua casa. Abra o coração delas, porque tem pessoas de coração duro e fechado. Olha, com uma palavra, aquela mulher teve o seu coração aberto.
E amados, uma coisa eu aprendo aqui, que não adianta só orar não. Às vezes a pessoa pensa que é só orar, não. A oração caminha com a pregação. A oração, ela te leva para perto de Deus, mas a pregação te salva, te transforma, muda a tua história. Ou seja, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter a percepção. Nós precisamos entender que mesmo orando, nós precisamos ouvir a palavra. Olha só, então aquela cidade, amados, é uma cidade que tem uma grande idolatria. Paulo está chegando ali, e Paulo, amados, explicando a respeito do Velho Testamento e do cumprimento da palavra. A palavra do Senhor vai dizer que essa mulher, ela depois de ter o seu coração alcançado, ela vai constranger Paulo, porque Paulo, amados, ele não queria ficar na casa de Lídia. Paulo não queria ser peso para ninguém. Ele queria fazer a obra, mas sem pesar a vida de ninguém, porque ele sabia que ele estava ali pela palavra, pela direção de Deus. Ele não queria ser peso, mas Lídia vai insistir, porque ela queria ouvir Paulo pregar para ela todo dia. Ela queria ouvir, a família dela precisava dessa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer, no verso 15 novamente, o seguinte, olha: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Eles ficaram na casa de Lídia. Amados, não foi apenas homens ministros do evangelho que entraram na casa de Lídia, mas foi o próprio Deus. A presença de Deus entrava na casa daquela mulher. A presença de Deus, porque todos da casa de Lídia se batizaram. O evangelista, eu estou lá passando mó luta, estou precisando disso também. Amados, você precisa levar a presença do Senhor com você. E eu só consigo levar essa presença se eu estiver caminhando da maneira certa, se eu escutar a voz do Espírito Santo de Deus. E amados, uma coisa que nós temos que perceber é que onde há direção de Deus, há também oposição. É verdade ou não é? Quantas coisas você não fez e que logo depois que Deus te dá uma vitória, vem o ataque do inimigo, uma oposição. E é sim, amados, o servo de Deus precisa se preparar para a oposição, porque se o Espírito Santo estava guiando Paulo, o inferno estava tramando destruir a obra de Deus. O diabo, Satanás e seus demônios estavam planejando. E olha só o que vai acontecer. Verso 16, acompanhe comigo, olha só o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que indo nós à oração, olha, virou um hábito, orar no sábado, nos saiu a encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Olha, então Paulo, ele está ali. Está tudo correndo bem, como na sua vida. Tem momentos que está dando tudo certo. Mas, amados, essa jovem é uma escrava. E naquela época, não existia só a escravatura negra, existia também a escravatura branca. Aquela jovem, ela está ali e ela é um objeto na mão dos seus senhores. Eu imagino que eles fizeram uma barraca para aquela jovem. Eles colocaram uma cadeira para ela. E ela ficava ali adivinhando o futuro das pessoas. Ela era uma médium, uma adivinha. As pessoas vinham ter com ela, amados, e por mais que ela pegasse um avançado momento ali de trabalho, ela poderia trabalhar de 6 até as 5, até as 6, até as 7. Tudo que ela ganhava não era dela, era dos seus senhores. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que trabalham, se esforçam, dão o seu melhor, e tudo que ela ganha vai para as contas. Ô evangelista, eu estou assim também, tudo vai para as contas. Essa jovem, ela não tem vida, ela está presa. E ela está dizendo: esses homens são santos, homens de Deus. Eles vieram nos anunciar a palavra de Deus, mas prisioneira. Além de ser escrava dos seus senhores, ela é escrava do espírito imundo. Talvez você diz assim: evangelista, eu sou escravo do vício ainda.
Eu sou escravo ainda, às vezes, de um tipo de vício que eu não consigo abster, eu não consigo me desvencilhar. Mas, meu irmão, o Espírito Santo chegou ali, aqueles homens foram ali, Paulo e Silas estavam ali, e a missão era levar a luz para Filipos, como hoje a luz de Cristo chegará na tua casa. A missão é levar a luz. E amados, aquela jovem está daquela maneira, aprisionada, está perdida, aprisionada pela mão dos seus senhores. E aquela jovem, amados, ela se sentia como objeto. Quem aqui já se sentiu assim? Evangelista, eu já me senti. Dentro da empresa, no meu casamento, eu já me senti um objeto. Dentro da igreja, eu já me senti um objeto. As pessoas, elas já fizeram isso comigo. Eu sei o que essa jovem está passando, porque eu também já enfrentei isso. E aquela jovem, ela vai continuar ali, perdida, abandonada e presa. Não tem vida, amados. E tem pessoas hoje que estão assim, sem vida também, sem sonhar, sem projetar, sem acreditar, porque ela vive um cativeiro em um cativeiro. Mas, amados, olha só o que vai dizer aqui, no verso de número 17, olha só o que vai dizer a palavra do Senhor no versículo de número 17, olha. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E que mentira ela está dizendo? Ela não está falando nenhuma mentira, eles eram servos de Deus. E amados, uma coisa que eu aprendo, é que na tua vida, vai aparecer pessoas que vão elogiar você, que vão exagerar nos elogios. Mas Paulo não está gostando daquilo não, ele está sentindo uma coisa ruim. Ele está sentindo que aquela jovem, ela não está falando por si mesma. Às vezes a pessoa, ela gosta de escutar elogios, e quando o elogio sobe para o coração da pessoa, a pessoa, ela caminha a passos largos à ruína. Meus irmãos, você tem que elogiar as pessoas que você vê que estão se esforçando mesmo. Às vezes o marido está em casa, a esposa vai lá, passa a blusa direitinho, elogia ela. Faz aquela comida gostosa para você, bem temperadinha, elogia ela. Seu funcionário, quem aqui tem empresa aí, amém? Você que é microempreendedor, você que tem uma empresa, elogia o teu funcionário, qual o problema? Amados, você que é pai, precisa elogiar os seus filhos. Se o filho vai lá, faz tudo certinho, qual que é o problema? Mas, amados, a crítica, ela também tem que vir, no momento que você vê que as coisas estão fugindo do controle. Mas se essa pessoa está fazendo tudo certinho, elogia, porque o elogio faz a pessoa se esforçar mais, faz a pessoa se dedicar. Mas, amados, essa jovem não, essa jovem, ela está ali elogiando, e Paulo está se perturbando, porque eles tinham que pregar a palavra. Não era aquela jovem, a missão era deles. Eles não queriam honra, eles não queriam glória para eles queriam dar glória para o Senhor, eles queriam entregar para Deus. É por isso que eles estão se incomodando. E olha só o que vai dizer aqui, amados, no verso de número 18, olha. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Na mesma hora. Mas talvez você me diga assim: evangelista, como pode isso? O Espírito adivinhar o futuro? Será que os demônios são oniscientes, sabem de tudo? Amados, não. Satanás não sabe de tudo. Quem é poderoso é Deus. Não dê nenhum tipo de glória para Satanás, mas há uma linha de organização no inferno. O demônio é poliglota, ele conhece todos os idiomas, ele conhece o seu deitar, o teu levantar. Amados, ele conhece tudo. Há uma linha de comunicação no inferno, mas eu conheço um que desorganiza o inferno, e o nome dele é Jesus Cristo. Ainda que tramem, ainda que queiram, Jesus Cristo, ele desorganiza o inferno. Amados, há uma organização no inferno, há uma trama contra a tua vida, mas Jesus se manifestou para isso, para acabar com a organização do inferno. As ciladas cairão por terra, você verá a mão de Deus. E amados, esses homens,
eles vão dar uma palavra e aquela jovem vai ficar livre. Imagina você isso. Mas evangelista, me diga algo. Essa jovem, ela é livre? Como você pode dizer que essa jovem é livre? Ela é escrava ainda. Ela não foi liberta, não deram uma carta para ela de alforria. Ela continua sendo uma jovem presa. Como que você diz que ela está livre? Meus irmãos, ainda que pessoas prendam o teu corpo, ainda que pessoas venham te ter nas mãos dela, se a tua alma estiver em paz, se o teu espírito estiver em paz, meu irmão, a maior liberdade está aí, em ter a paz do espírito. A maior liberdade é essa, sentir paz do espírito. Aquela jovem poderia ser uma escrava de seus senhores, mas agora ela estava livre do espírito, ela sentia paz. E amados, há quem diga que um trono sem Deus é uma prisão, mas que um cárcere, um calabouço sem Deus é um trono. Hoje nós estamos aqui com Deus, então essa igreja, ela foi transformada em um trono de graça, aonde o Senhor está. Ainda que você venha sofrer, meu irmão, aonde Deus está, a tua paz será estabelecida, porque o Senhor, Ele quer mudar a tua vida. Olha só, amados, agora ela está livre. Mas como eu disse para você, a oposição vai vir. Os magistrados, aliás, os donos daquela moça, eles vão ver que o seu lucro havia acabado. Ah, meu irmão. E eles começaram a procurar Paulo e Silas. Eles começaram a procurar. O que aconteceu com você, menina? Adivinha aí, adivinha aí. Não, eu não tenho mais, porque eles liberaram uma palavra na minha vida. Eu estou livre, eu não sei adivinhar mais, eu não sei do futuro. Aquela jovem vai ficar assim, e eles vão fazer um alvoroço na cidade de Filipos. Eles vão fazer um alvoroço, e a palavra do Senhor vai dizer que eles levam Paulo e Silas até os magistrados. Eles rasgam as roupas de Paulo e Silas. Eles açoitam os homens de Deus. Imagina isso. Acompanhe comigo no verso de número 23. Olha só o que diz a palavra de Deus. Verso 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhe segurou os pés no tronco. Ó, amados, por fazer a vontade de Deus. Eles foram guiados pela voz do Espírito de Deus, e agora eles estão apanhando. Eles foram açoitados com muitos açoites. Olha só, imagina isso. Amados, eles estão ali, direcionados pelo Senhor, mas agora vivendo uma oposição na vida deles. Por mais que você esteja aqui hoje, por mais que você, em momentos da tua vida, foi guiado pelo Senhor, não se preocupe, ainda que eles te açoitem, se você tiver uma palavra de direcionamento do Senhor, não importa, meu irmão, não importa você sentir a paz, no momento de aflição, você olhará para o céu e verá o Filho do Homem, você sentirá paz, porque o Senhor te mandou ir, não precisa se preocupar não. Não, se Deus me enviou, eu preciso acreditar que ainda debaixo de surra, Ele irá me salvar e me justificar. Eu tenho uma missão, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui em vão, eu fui direcionado. Evangelista, eles foram, volta comigo em Atos 16, 9, olha só. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos, nos ajuda. Olha, alguém está pedindo ajuda, o mundo está pedindo ajuda. Ouça a voz do Espírito Santo e pregue a palavra de Deus, sempre vai haver alguém pedindo ajuda. E amados, Paulo liberou uma palavra de libertação para aquela moça que estava presa, me perdoe, mas agora quem é o preso é ele. Tem momentos da nossa vida que nós vamos ter que abrir mão da liberdade para fazer as vontades do Senhor. Olha só, ele estava livre, mas agora ele tomou o lugar daquela moça, ele está preso.
A prisão é física. Talvez você está aqui também preso em uma enfermidade, em um problema na tua vida financeira, em um problema na tua vida conjugal. Meu irmão, não temas, te esforça, tenha bom ânimo, porque o Senhor é com você. Ele não vai te abandonar agora. E a prova disso está aqui, olha só o que vai dizer no versículo de número 25 de Atos. Atos capítulo 16, verso de número 25. Olha só, o que esses homens, eles vão fazer diante de uma situação contrária à vontade de Deus. Verso 25, olha só. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha só, mas amados, como eles estão conseguindo louvar, como eles estão conseguindo cantar feridos. Tem pessoas que quando tem um problema na vida delas, elas não conseguem cantar, não conseguem orar, não conseguem fazer nada. Quem aqui já passou por isso? Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar no meu cantinho, eu vou chorar. Quem poderá me salvar? Quem poderá me salvar? Ele poderá te salvar, Deus poderá te salvar. Tem pessoas que ficam assim, chorando as pitangas. Esses homens não. Um exemplo de servos de Deus. Eles estão ali, amados, numa cadeia fria, num cárcere interior, como bandidos, amarrados ao tronco, e eles estão orando, eles estão cantando, e eles estão louvando ao Senhor. Eles estão sendo a diferença. Olha, homens imorais, presidiários que cometeram transgressões contra a sociedade, eles estão ali, mas a atitude deles é diferente. Qual que tem sido a tua atitude? Como que você se comporta, amados, no momento da aflição, do problema? Como você se comporta? Se você orar, se você cantar, meu irmão, Deus irá olhar para você, a tua situação vai mudar, a tua vida vai ser restaurada, e todos verão Deus brilhar em você. Olha, como eu imagino, amados, o inferno, que tem uma linha de organização para destruir a tua vida, ficando desorganizado. Eu imagino os demônios dizendo como eles estão adorando, como eles estão cantando, eu imagino o movimento no céu, eu imagino os anjos olhando para aquela situação, eu imagino um grande movimento no mundo espiritual. E olha o que aconteceu, verso de número 26, olha, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você pode glorificar o nome do Senhor? De todos. Todos, amados, quando há oração, quando há um louvor sincero, Deus estremece a terra. Se for necessário, hoje Deus vai estremecer o teu corpo, Ele vai desestruturar você, para que você veja a mão dEle. Olha só, amados, o que está acontecendo? Esses homens, eles estão ali feridos, eles estão ali enganados, acusados sem julgamento. Mas ali naquele momento, eles fizeram a diferença, porque eles conheciam Deus que eles serviam. Olha, você conhece um Deus que muda vidas, que muda sentenças, que muda decretos. Amados, ainda que você tenha que caminhar para a fornalha, ainda que você tenha que ir a passos largos para qualquer calabouço da vida, para a cova dos leões, não temas, ainda que eles firam o teu corpo, a tua alma estará nas mãos do Senhor. Não tenha medo não, diga para essa pessoa, não fica com medo. Ainda que aconteça isso, não tema, amados, vá, ainda que você veja o problema na tua frente, por oposição à palavra, vá, se alegre, porque as experiências estão te esperando.
A maravilhosa graça do Senhor está te esperando. E aqueles que desejam viver essas coisas viverão. E meu irmão, quando você estiver diante da bênção do Senhor, todos verão Deus agindo em você. Aqueles que falaram mal de você vão ter que mudar de ideia, porque você será o amado de Deus. Eles vão ter que mudar de ideia. Eu estou ferido, mas eu estou louvando. Eu estou aqui triste. Estive, mas agora o louvor tomou meu coração, a minha boca, a voz da garganta saiu, louvor de adoração. Eu não consigo, eu preciso celebrar Ele. Eles estão ali daquela forma e dessa condição. É maravilhoso estar com Deus. É maravilhoso estar com o Senhor. Ainda que muitos problemas, e amados, vão se levantar problemas, para com isso. Tem crente que é Nutella, que começa a ver a vida ali se despedaçando, problemas, e começa a dizer: Senhor, eu vou perecendo, não consigo mais, eu vou parar com tudo. Não pare, meu irmão, é o processo da vida, é aquilo que você tem que passar, é necessário. Hoje você sofre, mas amanhã você glorifica o nome dEle no teu sofrimento. Meu irmão, quando chegar as pessoas dizendo para você: eu já passei por isso, eu enfrentei, e no final de tudo Deus estremeceu a minha vida. Deus abriu as cadeias, as algemas, as cadeias de todos caíram para o chão, caíram por terra. Hoje todos aqui estarão livres pelo poder dessa palavra. Todos. Não é um outro não. Quando você chegar lá na tua casa, vai haver libertação, porque aonde você coloca o pé, a presença de Deus vai na frente. Haverá libertação, haverá avivamento, haverá poder de Deus. Mas eu preciso orar, eu preciso louvar ao Senhor. A minha voz tem que sair. Amados, ainda que você esteja em lágrimas, em pranto, em frangalhos, nunca deixe de orar, nunca deixe de louvar a Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado, não. Ainda que hoje você esteja ser evangelista, eu não aguento mais, a minha vontade é parar com a vida. Está difícil no emprego, está difícil de fazer a obra, está difícil andar com Jesus. Não desanime, continue, acredite, porque aquele que te chamou é fiel para finalizar a obra que Ele te prometeu. Ele é fiel, amados. Infiéis somos nós. Você que é infiel, você que não consegue ter constância, Deus é o mesmo, Ele te ama, e é por isso que Ele estremece o cárcere. Ele vai aonde você estiver para te resgatar, para te pegar e para te trazer para Ele. Mas amados, olha só, depois de toda essa situação que eu te contei, a palavra do Senhor vai dizer que houve uma situação ainda pior no cárcere. Olha só o que vai dizer no verso 27, olha: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele sabe do código de Justiniano. Ele sabe que se o carcereiro deixar o presidiário fugir, ele vai pagar com a própria vida. Ele vai pagar pelos erros do próprio detento. Esse homem sabe. E amados, antes de morrer, eles eram justiçados. Evangelista, como você sabe disso? Um dia, lá em Atos 12, verso 19, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava em uma prisão. Herodes Agripa havia mandado matar o próprio Tiago. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, vendo o povo ali receber aquele maltrato, vai lançar Pedro dentro da prisão. Mas a igreja estava orando por Pedro, e de noite um anjo tocou do lado dele e tirou ele para fora do cárcere, e foi grande o livramento para Pedro. Mas amados, a palavra do Senhor também vai dizer que Herodes, furioso, ele manda trazer inquirimento dos guardas que estavam ali naquela noite, e vai justiçar todos aqueles guardas. Olha só, esse carcereiro, ele sabe, não está bom para ele não. Ele sabe que ele vai apanhar, ele vai sofrer e vai morrer. E amados, uma coisa que eu quero frisar para você, é que não importa aquilo que esteja acontecendo, aquilo que você acha que vai acontecer, preserve a tua vida com Deus.
Preserve a tua vida. Não te faças mal. O Senhor irá te livrar. Ele vai te abençoar. Você não vai perecer. E olha só, mesmo Paulo podendo falar assim: deixa ele para lá, fujam todos, tomaram aquele corte o pescoço, me prendeu no tronco, me tratou mal. Mas olha só a atitude do apóstolo Paulo. Olha, verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Agora repita comigo. Olha, não te faças, mais alto, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Todos nós estamos aqui. Nós somos uma igreja. Não te faças nenhum mal. E amados, eu quero frisar para você, o que deu nesses presos? Por que eles não fogem? Por que eles não matam o carcereiro que tanto fez com eles? Por que eles não fazem isso? Fogem de uma vez. Nós vemos que em 2 de outubro de 1992, lá no Carandiru, 111 detentos vão morrer. Nós vemos uma grande rebelião, onde aqueles homens queriam a liberdade, briga de gangues, e a polícia militar vai entrar ali dentro daquela penitenciária. E amados, segundo a história, 111 detentos vão morrer. Foi um banho de sangue. Imagina, talvez você me diga assim: evangelista, bem feito, eram transgressores da lei. Fala isso para o pai, fala isso para a mãe que perdeu o filho, fala isso para o filho que perdeu o pai. Hoje você está aqui, mas um dia você esteve em perdas. Amados, não há ninguém que não possa mudar. Se você crê, aqueles que estão perdidos mudarão. Jesus Cristo muda até o homem mais ignorante, mais ruim da terra. Olha só que cena, amados, inimaginável de se ver. Esses homens não fogem. Evangelista, o que aconteceu com eles? Por que eles não fogem? Amados, porque brilhou uma luz ali dentro. Eles escutaram a voz do Espírito de Deus e eles não queriam sair mais. Eles escutaram. Não tem por que fugir mais. Não tem por que sair mais. Eles estão bem. Eles viram diante deles o cárcere tremer. Eles ouviram a voz do Espírito. E hoje você também ouvirá. Hoje você também escutará. E você será como aqueles homens. Verão a glória de Deus. Eles estão vendo. Eles estão contemplando. Amém? Por causa de 2 homens, Deus movimentou a terra. Por causa de todos nós, que hoje até somos minoria, Deus ele vai movimentar a terra. Deus vai movimentar Ibirité, Minas Gerais, o Brasil. Deus vai movimentar o mundo, porque nós estamos escutando a voz do Espírito Santo. Ele vai movimentar. Olha só, você não vê você. Você pode fazer o que você quiser. Às vezes você tem condição de maltratar, de pagar na mesma moeda, de dar o troco. Quem aqui já teve oportunidade? Amados, nós temos. Eu vou te dar o que você me deu. É olho por olho, dente por dente. Eu vou arrancar o seu dente então. Não é verdade? Tem gente que é assim, é meio brabo, é meio difícil de ficar perto. Mas amados, não. O servo de Deus, quando vê a luz de Cristo, quando ouve a voz do Espírito Santo, toma uma atitude diferente. A vida da pessoa é transformada, porque o Deus que transforma pegou ela de um charco de atoledo e levantou ela novamente. Olha, quantas pessoas te deram como perdido, abandonado, jogado ao ermo da vida. E hoje você está aqui surpreendendo todos. Não é verdade? Você está surpreendendo, não porque você é bom, não é vanglória, é porque você encontrou Jesus. Amém, amados? Vamos ver o que vai acontecer aqui, olha. Abra comigo aí, em Atos 16. Veja comigo, verso de número 29. Olha só. Todos os presos ficaram dentro da prisão. Olha só o que vai dizer no verso 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo. Verso 29. Se prostrou ante Paulo e Silas. Olha,
Esse homem está reconhecendo, amados, que ele não é tão bom assim. Que por mais que ele seja o carcereiro, o encarregado da prisão, ele precisa de mudança. Verso 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquela pessoa que, quando vê que está fazendo aquilo que é errado, reconhece que precisa fazer aquilo que é certo. O que eu preciso fazer? A minha vida está destruída. Eu não sei o que fazer. O que eu preciso fazer para me salvar? E olha a resposta de Paulo e Silas. Verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor. É só isso. Creia nele. Creia no Senhor. Não precisa fazer mais nada. Perseverar é amar o Senhor, é ouvir a voz de Deus. Creia no Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura? Verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergalhões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Verso 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha, o evangelho chegou dentro daquela casa, porque aqueles homens que tentaram, amados, ir para a Ásia, que tentaram ir para a Bitina, que queriam fazer a vontade a própria vontade, eles, por fazerem a vontade do Senhor, eles estão vendo famílias sendo restauradas, estão vendo famílias serem mudadas. Eu creio nisso. Eu creio que será um ano de diferenças para você. Eu creio que hoje você verá a mão de Deus. Você verá ao longo desse ano a sua casa na presença de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que tudo aquilo que você tem orado a Deus vai te acontecer. Eu creio nisso. Você também crê? Amém? Amados, então, encerrando essa palavra, nós vemos aqui que não importa para quem é e em qual condição a pessoa esteja, a nossa missão é pregar para quem quer que seja. Aqueles homens na prisão eram homens devassos, imorais, praticantes da maldade, mas o Senhor levou Paulo e Silas ali. Eles receberam o evangelho, eles ouviram, eles viram acontecer a mudança. Olha, mudança moral no cárcere. Amados, nós vemos que quando Paulo ele chega ali, ele vai observar 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que é da alta sociedade, como Lídia, vendedora de púrpura. Aquela mulher foi tentar a vida lá na Macedônia, era da Ásia Menor de Tiatira, mas ela queria encontrar ganhos para os seus lucros e encontrou Jesus no caminho. Nós vemos também o segundo tipo de pessoa, os trabalhadores liberais, as pessoas da média classe. Esse carcereiro, ele se encontrou com Jesus dentro daquela prisão. Amados, nós vemos aqueles que estão à margem da pobreza, aqueles que estão à beira do ermo. Nós vemos uma jovem que estava cativa, presa, vivendo a libertação do Senhor. Para resumir, eu quero te dizer que não importa a sua cor, a sua raça, o seu tamanho, se você é alto demais, se você é baixinho demais, amém? Não importa isso. Deus, ele quer salvar a todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aqueles que querem ele se manifesta e muda a vida dessas pessoas. Não importa. Às vezes nós vemos isso acontecer muito. Amados, não importa. Você precisa pregar para quem Deus mandar você pregar. O importante é a palavra salvar. O importante é a palavra libertar aqueles que estão presos. E amados, nós vemos aqui uma palavra que traz conversão. Nós vemos uma palavra que traz libertação.
E nós vemos uma palavra que traz um terremoto. E essa mesma palavra, meu irmão, ela trará um terremoto não apenas para a tua vida, mas aonde você chegar, enviado pela voz do Espírito, pela direção do Senhor, aonde você chegar, acontecerá também um grande terremoto. Pessoas mudarão e a todos serão anunciado o reino de Deus. Nós precisamos desse terremoto. Diga, eu preciso viver esse terremoto na minha vida. Você quer mesmo? Deseja mesmo? Então abra a tua boca para orar, abra a tua boca para louvar, porque no momento que você estiver se empenhando nisso, o Senhor, Ele estremecerá a tua vida. Amém? Se coloque de pé, toda a igreja. Se coloque de pé. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos. Foi uma palavra muito objetiva, muito rápida, mas foi uma palavra que veio do coração de Deus. Você pode ter certeza que nós não subimos no altar para falar a respeito de nós mesmos. Nós subimos nesse altar para falar a respeito daquele que te prometeu uma Canaã celestial, um novo reino, uma nova vida. É Ele, amados. Por mais que você tente, se hoje você estiver surdo, você não escutará. O Espírito Santo está falando. Deus está falando, mas talvez você não está escutando. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia. Olha só, Deus, Ele precisou abrir o coração daquela mulher que talvez estava fechado. E talvez há pessoas aqui hoje com o coração fechado também. Talvez há pessoas aqui tristes, desanimadas. Amados, quantas vezes nós tentamos fazer a nossa vontade? Quantas vezes você diz assim, evangelista, eu já tentei ir para a Frígia, eu já tentei ir para a Galácia, eu já tentei passar pela missa, eu tentei ir para a Bitínia, mas nada se deu bem. Eu me perdi no caminho, eu não fiz que nem Paulo, eu não orei para receber a visão do Senhor. Nós vemos um Ezequiel clamando a Deus. Nós vemos um Ezequiel profetizando no vale de ossos secos. Deus mostrando a esperança perdida de Israel, aqueles ossos que foram cortados. Nós vemos um Jeremias que estava orando incessantemente pela nação idólatra. Nós vemos homens que escutaram a voz de Deus. Nós vemos o Isaías que clamou a todo tempo para que os seus líderes se convertessem. Nós vemos homens que deram de tudo de si, que acreditaram no Senhor, mas eles ouviram primeiro a voz do Senhor. Não adianta, não é a minha voz, não é a voz daqueles que estão na carne, é a voz daqueles que estão no Espírito, aqueles que são guiados segundo a palavra de Deus. Você precisa de Jesus, você precisa ouvir mais a voz do Senhor. Está triste, está emburrado com a vida, começando esse novo ano, com muita coisa para resolver, sem liberar perdão, dizendo para o Senhor, Senhor, por que comigo? Porque eu não estou trabalhando, porque o meu casamento está assim. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A tua vida está muito boa, porque você tem a presença dEle. Será que você precisa tomar as decisões dessa maneira que você está tomando? Você precisa ouvir a voz de Deus. É por isso que hoje do altar Deus te chama. É por isso que hoje desse altar o Senhor faz um apelo para você. Venha, escute a minha voz, porque você vai viver aquilo que você nunca viveu. Você vai ver, filho meu, as cadeias tremerem. Você verá o mundo tremer, porque eu sou Deus. Você verá, mas atentamente escutares a voz do Senhor. Você precisa. Então por isso hoje eu quero perguntar para você: você nesse momento tem vontade de escutar mesmo a voz do Senhor? Desejo de ser direcionado, desejo de ser impelido, às vezes de não fazer aquilo que você quer fazer, porque o Espírito Santo vai te impedir.
Você tem desejo de ser guiado pelo Espírito de Deus? Se hoje você diz assim, evangelista, eu tenho desejo. Além do desejo, eu quero viver essas coisas. Eu tenho vivido pela minha vontade. Eu tenho perdido a fé nas coisas. Eu tenho perdido a esperança. Hoje, se você quiser uma mudança de vida, se você mesmo que está aqui hoje agora deseja ouvir mais a voz do Espírito Santo, eu convido você que deseja a sair do teu lugar e vir se encontrar com o Senhor. Eu quero, evangelista, eu quero que o Senhor estremeça a minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor mude a minha história. Você precisa ir primeiro, você precisa abrir os teus ouvidos. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas elas perecem por não escutar a voz de Deus? Amados, nós vemos que a matemática do céu, ela é fiel. Quando nós fazemos o apelo, poucas pessoas se dobram ao Senhor. Da mesma forma será nos dias que o Filho do Homem virá com poder e glória, poucos serão tomados para Ele. É por isso que hoje eu faço esse convite para vocês. Se vocês estiverem bem, nós iremos buscar esse Espírito de Deus. Mas se você disser assim, evangelista, eu quero mais de Deus, eu quero uma vida nova, eu quero um novo recomeço, eu quero uma vida diferente, então corre e venha diante do Senhor, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da tua alma. Todos estão bem? Você está bem da maneira que você está? A sua vida, da maneira que está agradando o Senhor? Se você estiver bem, nesse momento, eu te convido a estender as mãos bem alto aos céus. Estenda as suas mãos o mais alto que você puder. E nesse momento, nós iremos pedir para que o Senhor venha estremecer essa igreja. Nós vamos pedir para que o Senhor mova todo tipo de prisão, para que nós venhamos estar como aqueles homens, vendo a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Então nesse momento, olha assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai. Mais alto: Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor meu Deus, atentamente eu ouvi a voz do teu Espírito. Por isso, Senhor, nessa noite estremeça a minha vida, em nome de Jesus.